A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Romanos, capítulo de número 7 e versículo de número 15, que vai nos dizer assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. O apóstolo Paulo falando da batalha interna que há dentro de nós. Porque nós sabemos que a velha natureza, ela luta diariamente contra a nova natureza. Ela luta diariamente para tentar nos levar a pecar. E hoje Deus diz para você: eu sei as batalhas internas que você está passando. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão vivendo batalhas internas que parecem que são intermináveis. Você diz: meu Deus, quando eu penso em fazer o bem, quando eu penso em te obedecer, daqui a pouco eu já estou fazendo algo que te desagrada. E Deus está dizendo: isso faz parte da sua natureza pecaminosa. Você precisa diariamente pedir ao Senhor a graça dele, pedir ao Senhor misericórdia, porque esta batalha é intensa, constante, e enquanto estivermos na terra, ela vai durar. Porque nós estamos em um corpo corruptível, certo, irmãos? Nós estamos em um mundo que jaz no maligno. E precisamos entender que batalhas espirituais são reais, existem, e os cristãos enfrentam diariamente. Bom seria, irmãos, se nós ouvíssemos isso diariamente sobre as batalhas espirituais, sobre as batalhas internas. Muitas pessoas têm bloqueio de falar sobre isso, como se não tivesse pecado. Só que nós que servimos a Deus, irmãos, que estamos em um corpo corruptível, nós pecamos, nós falhamos e precisamos da graça do Senhor para que a gente venha continuar de pé, vencendo a batalha interna que há dentro de nós. Não é só na sua vida que tem batalha interna. Na vida de pastores, de missionárias, de pregadores, na minha vida, na vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, há batalhas internas. Aqui você vai ver o apóstolo Paulo, um homem de Deus, dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria cometer, daqui a pouco ele já estava cometendo. Ele estava mostrando que aqui a fragilidade humana. Precisamos entender que somos frágeis. Pare de querer ser perfeita. Pare de achar que você só vai entrar no céu se você for perfeito. Porque não é assim, irmãos. Nós precisamos ter um coração contrito, quebrantado. Nós não podemos fazer da graça algo que vem para nossa vida e constantemente a gente pega porque temos a graça. Não. Mas se você falhou, se você pecou, o Senhor está aqui para te perdoar, porque Ele entende que a sua carne é pecaminosa. Ele entende que a sua carne tem um declínio para o pecado. E o seu desejo, humanamente falando, é diferente da vontade dEle para a sua vida. Se você pecou, se você falhou, Deus, Ele lhe perdoa. E Ele sabe que existe uma batalha interna aí que você precisa pedir a ajuda dEle. Porque, irmãos, enquanto estivermos camuflando algumas coisas dentro da gente, sem pedir ajuda ao Senhor, nós estamos, a cada dia que passa, enfraquecendo. Por quê? Porque estamos camuflando algo que está havendo dentro de nós um conflito. Conflito é para ser resolvido, não é para ser camuflado. Tem conflitos que nós não resolvemos sozinhos, principalmente conflito de carne. Principalmente conflitos de desejos humanos, certo? Porque você é ser humano. Muitos homens de Deus passaram nessa terra, mas falharam, pecaram. Porque eram seres humanos. O único que não pecou foi Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus, não teve pecado. Esse sim, mas o restante, todos que passaram, pecaram. Abraão pecou. Isaac pecou. Jacó pecou.
Paulo pecou, Pedro pecou, Tiago pecou, João pecou, enfim, irmãos. Grandes homens de Deus pecaram, falharam. Por quê? Porque eles lutavam diariamente com uma carne que tem um desejo pecaminoso. Ao invés de estar camuflando conflitos internos, conte para Deus a batalha que está aí dentro. Diga: Deus, tem uma batalha aqui. Tem uma batalha, o Senhor está me mandando fazer uma coisa, mas o meu desejo é outro. Senhor, há uma batalha, há um pecado que eu não consigo realmente me libertar, me ajude. Irmãos, quando nós pedimos ajuda ao Senhor, as coisas mudam. Declare comigo: eu vou contar para Deus o que está me incomodando, as batalhas que estão dentro de mim, e Ele vai me ajudar. Eu vou contar para Deus o que está me incomodando, as batalhas que está dentro de mim, e Ele vai me ajudar. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que nem ele mesmo compreendia o modo dele de agir. Você já parou para analisar, irmãos, que tem horas que nem a gente mesmo se compreende? Tem momentos que nós pensamos: Senhor, eu queria fazer assim, 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 mas eu não consegui. Quando eu vi, eu estava fazendo tudo errado. Senhor, eu tentei lutar com as minhas próprias forças, porque eu achei que eu conseguiria, mas eu não consegui. Olha eu aqui de novo te pedindo perdão. Porque eu falhei. Porque eu não entendo o meu modo de agir. Eu não compreendo humanamente falando os meus desejos carnais. Eu entendo que não te agrada e eu te peço: tenha misericórdia e me ajude. Irmãos, todos nós falhamos, certo? Precisamos entender isso diariamente. Todos nós falhamos, pecamos, mas a diferença está naqueles que não fazem do pecado algo que é de estimação, algo que eu faço, Deus me perdoa. Não usa da graça para agir com libertinagem, não. Não usa da liberdade de Cristo para agir com libertinagem, não. Mas entendem, eu falho, eu pequei, falhei nessa área, mas eu quero te pedir perdão, porque o Senhor sabe que há um conflito interno dentro de mim. Romanos 7,15, o apóstolo Paulo, o Senhor vai deixar bem claro, você pode dizer isso para Deus, que nem ele mesmo compreendia o modo dele de agir. Senhor, nem eu compreendo o meu modo de agir. Senhor, nem eu compreendo aquilo que muitas vezes está dentro de mim. Porque tem batalhas, irmãos, dentro de nós que não dá pra gente compreender. E que nós precisamos da ajuda de Deus para vencermos. Porque é uma batalha entre a carne e o espírito. Você sabia disso? Porque tem muita gente que se culpa, irmãos. Porque pensa: porque eu não presto, porque realmente a gente não presta, não. Nós somos falhos, imperfeitos. Mas não esqueça que tudo que está acontecendo, as batalhas que estão vindo na sua história, é porque a sua carne está lutando contra o seu espírito. A sua natureza pecaminosa está lutando contra a sua natureza espiritual. Isso é constante e diário, certo? É por isso tantas batalhas na vida do cristão. É por isso tantas batalhas na vida daquela que serve a Deus, daquele que serve ao Senhor. Porque a sua carne, meu irmão e minha irmã, ela vai ter declínio para aquilo que é carnal, ou seja, para os pecados, porque estamos em um corpo corruptível. Então a carne, ela vai gostar da bebida, da prostituição, das drogas, ela vai gostar daquilo que ela sabe que momentaneamente vai trazer agrado para ela. Porque momentaneamente o pecado, irmãos, traz prazer. Mas depois o final é de morte, é de destruição, certo? Então a carne, ela quer um prazer nem que seja momentâneo, porque a carne só quer satisfazer. Mas o espírito, a sua natureza espiritual, quando você se encontra com o Senhor te leva a andar por caminhos que Ele mesmo designou para a sua história, te mostrando o que é pecado, te mostrando o que não agrada a Deus. E é aí que começam os conflitos. Por quê? Porque a sua carne diz: beba, mas o Espírito Santo diz: você não pode, você não deve. Isso não é bom para você. Isso não agrada a mim, não glorifica o meu nome na tua história. A sua carne vai dizer: adultere. Mas o Espírito Santo vai dizer: é pecado.
Eu não me agrado disso. Isso vai trazer sérias consequências para sua história. Lembra de Davi com Batseba? A sua carne vai dizer para você: minta. É o momento aqui, você precisa sair dessa situação, então minta. Mas o Espírito Santo vai lhe dizer: eu não me agrado, fale a verdade, custe o que custar. Te chamei para ser verdade. Você entende o conflito, irmãos? Isso tudo dentro da onde? Dentro da gente. Dentro de nós. E nós não podemos esquecer disso. É uma batalha, meu irmão. Isso é a nossa história diariamente. Dentro de nós há uma guerra. E somos nós que alimentamos quem vai ficar mais forte. Quem é que você tem alimentado nessa batalha interna? Você tem alimentado a carne? Porque se você tem alimentado a carne, ela vai começar a ganhar. Irmã, como é que eu alimento a carne? Fazendo aquilo que desagrada a Deus. Fazendo aquilo que você sabe que momentaneamente é bom, mas é pecado. Irmã, como é que eu alimento o Espírito? Eu alimento o Espírito orando, jejuando, dizendo não às suas vontades, aos seus desejos, aos pecados que te cercam. As guerras que vêm para tentar fazer você pecar e você diz não, não cedendo às tentações. Aí você alimenta o quê, meu irmão e minha irmã? O Espírito. E seu Espírito estando forte, você não cai em tentação. Hoje o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: alimente o seu Espírito. Você precisa. O seu corpo físico, se ele não é alimentado de maneira correta, ou se ele fica sem se alimentar, você enfraquece. Você enfraquece, adoece e pode até morrer. Assim é na vida espiritual, irmãos. Hoje o Senhor diz para você: não esqueça de alimentar o seu espírito, que é o mais importante, porque é uma batalha interna, uma batalha que o seu pastor não vê, uma batalha que seu marido não vê, sua esposa não vê, seus filhos não veem, mas o Senhor vê e você sabe que é uma batalha aí. Tem pessoas que estão vivendo batalhas terríveis, irmãos, internas. A luta do espírito, da natureza espiritual, com a natureza pecaminosa, a natureza carnal, com os desejos. E você tem pensado em desistir, porque você está achando que, Senhor, não dá para conter o que eu estou sentindo, eu não consigo sozinho. E Deus está dizendo: você consegue comigo. Você pode. Você consegue se controlar. Agora você precisa escolher quem você está alimentando de maneira correta. Porque o Senhor não chama pessoas perfeitas, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos, irmãos. E não adianta hipocrisia. Se você vê alguém dizendo que é perfeito, sai de perto dessa pessoa, porque ela é mentirosa. Porque ninguém é perfeito. Declare comigo: eu não sou perfeita, mas Jesus me escolheu pela graça dele. Eu não sou perfeito, mas Jesus me escolheu pela graça dele. O apóstolo Paulo deixa bem claro: pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quando eu vejo, já pequei. Quando eu vejo, já falhei. Quando eu vejo, já falei o que não devia. Quando eu vejo, já tomei atitude que desagrada a Deus. E o que é que eu faço nesses momentos? Eu oro. Eu peço misericórdia. E procuro vigiar para não ficar caindo no mesmo pecado como ciclo vicioso. Procura mudança. Hoje Deus diz para você: procure a mudança. Como é que eu mudo, irmã? Me concentrando nas coisas do Espírito. Quando você se concentra. Quando você está ali, ligado naquilo que é espiritual. Quando você começa a ler Bíblia, quando você começa a orar. Quando você começa a dar realmente a vazão ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida da forma que Ele quer. Sem se endurecer, porque tem momentos, irmãos, que a gente acaba se endurecendo. Tem momentos que nós acabamos assim, sabe, nos fechando, querendo fazer nossa própria vontade. Por isso a carne começa a triunfar. Mas quando eu entendo, a direção de Deus é a melhor, mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não compreenda, eu vou obedecer a Deus. Se isso aqui vai contra a vontade de Deus, se isso aqui desagrada a Deus, eu não vou fazer. Quando você começa a tomar essa atitude, quando você começa a se posicionar dessa forma, você começa a ver Deus trabalhando de maneira especial e o nome dele sendo glorificado na sua história. Declare comigo: eu creio que o nome do Senhor será glorificado na minha história. Eu vou me posicionar e vou alimentar o Espírito. Eu creio que o nome do Senhor será glorificado na minha história. Eu vou me posicionar e vou alimentar o Espírito. Há uma batalha interna e até você morrer, até o Senhor te chamar a morrer nessa terra, você vai passar por essa batalha interna. E você tem que aprender a lidar com ela, alimentando o que? O teu espírito.
e não seus desejos carnais, e não seus desejos pecaminosos, porque se você alimentar, você acaba cedendo às tentações, você acaba caindo em tentação. Então, a partir de hoje, concentre-se nas coisas do Espírito. E entenda, todo mundo falha, certo? Todo mundo falha. Todo mundo vai pecar, mas a diferença está no arrependimento. A diferença está na mudança de atitude. Você é falho, você é falha. Quando você pensa em fazer uma coisa, daqui a pouco você faz outra, mas Deus, ele te entende, porque ele sabe que você está em um corpo corruptível. Quando o Senhor te chamou, ele sabia das suas falhas, dos seus pecados, e ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar para que você possa morar na glória com ele. Ele quer te ajudar para que você possa viver a salvação que ele preparou para você. Declare comigo: eu vou contar para Deus os meus conflitos internos e ele vai me ajudar. Eu vou contar para Deus os meus conflitos internos e ele vai me ajudar. Não queira resolver os conflitos internos por você mesma, por você mesmo, com a força do seu próprio braço. Mas seja alguém que entrega tudo nas mãos de Deus. Senhor, tô falhando aqui. Senhor, tenho um pecado querendo destruir. Senhor, tem algo aqui que tá passando na minha mente, que está vindo, meu Deus amado, como se fosse uma força contrária para me puxar a pecar. Conte para Deus a verdade, porque ele vai te ajudar. O próprio apóstolo Paulo disse que nem ele mesmo compreendia o modo dele de agir. Por quê? Porque havia uma batalha interna dentro dele. Assim é na sua vida, há uma batalha interna e você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo, alimentar o Espírito, e você vai ver que batalhas vão ser vencidas e o nome do Senhor será glorificado na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida, e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão especial, Pai, nos mostrando que o Senhor sabe que há batalhas internas dentro de nós. Senhor, há lutas, há dificuldades tentando nos parar, meu Deus, mas o Senhor é poderoso para nos ajudar, meu Deus amado, a nos libertarmos dos pecados, porque a nossa carne muitas vezes se torna a nossa inimiga, mas Tu és o Deus, Pai, que nos ajuda, Tu és o Deus que nos sustenta, Tu és o Deus que nos fortalece, Pai, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, nos perdoando pelas vezes que pecamos, pelas vezes que falhamos, porque sim, como o apóstolo Paulo disse aqui, que o mal que nós não queremos fazer, nós acabamos cometendo mesmo sem perceber, por causa da nossa carne, Senhor. O Senhor sabe que estamos em um corpo corruptível, por isso eu te peço, tem misericórdia de nós. Age, Senhor, ao nosso favor, nos libertando dos nossos próprios desejos, das nossas próprias cobiças, das nossas próprias vontades, Senhor. Nos ensina, nos instrui a cada dia para que possamos, meu Deus, alimentarmos o Espírito, para que possamos focar naquilo que o Senhor tem para nós, nossa vida, e o Teu nome possa ser glorificado na nossa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus tem visto todas as batalhas internas que você tem enfrentado e saiba de uma coisa, isso é normal. Você está em um corpo que é corruptível. Você está em um corpo que pede pelos desejos carnais. Mas o que você precisa fazer é concentrar-se nas coisas espirituais, pedindo ao Senhor que te ajude, pedindo ao Senhor perdão, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de você, pois certamente Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer e o nome dele será glorificado na sua vida. Não desista porque você falha, não desista porque você peca, mas seja alguém que se arrepende, porque a diferença está aí. Não existe ninguém, irmãos, que não fale, não existe ninguém que não venha pecar. O próprio apóstolo Paulo deixou bem claro que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele não queria, ele acabava cometendo, ou seja, ele falhava, ele pecava, mas mesmo assim Deus o escolheu. A diferença está no coração contrito, no coração quebrantado, arrependido, que quer mudança. Diga ao Senhor os conflitos internos que você tem passado, pois certamente Ele te ajudará. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.